Oi, oi, eu sou a Tchelle, estudante de psicologia. Essa creepypasta vai fazer parte de uma parte do canal que chama Subconsciente, que vai ser composta por histórias de terror. Essa creepypasta não é longa e trata de um assunto escondido na vida de alguém que não tinha intenção de fazer o mal, mas acabou por fazer. Olá, Brian. Eu sei que deveria vir te visitar com mais frequência, mas nunca consigo lembrar os horários de visita deste lugar. Eu sei que isso não é desculpa. Acho que se eu fosse sincera, admitiria que este lugar me deprime. Desculpe, fui rude em dizer isso. Bem, de qualquer forma, meu ano foi ótimo. Meu filho teve seu segundo filho, minha quarta neta. O nome dela é Emma. Tenho me sentido bastante sozinho desde que Lily me deixou, então adotei um cachorro em maio. Dei a ele o nome de BJ em sua homenagem, Brian. Ele gosta de me acompanhar nas caminhadas ao redor do lago. Deixe-me ver o que mais. Minha filha instalou TV a cabo para mim. Passei 5 dias inteiros assistindo televisão. Você não acreditaria nos programas que existem hoje em dia. Acho que inventam um gênero novo a cada ano. É um milagre eu ainda sair de casa, mas saio porque, bem, tem uma novidade. Conheci uma mulher durante o verão. O nome dela é Holly. Pedi que se casasse comigo no mês passado e imagine só, ela aceitou. Eu sei o que você diria, isso foi rápido demais. Mas acho que a amo, e na minha idade não há tempo a perder. De qualquer forma, ela é o motivo de eu ter vindo te ver esse ano. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até ela perguntar sobre as queimaduras. E pouco depois de eu pedi-la em casamento, ela perguntou. Nunca contei a verdade para Lily, mas acho que vou tentar ser honesto dessa vez. Porém, antes de contar a Holly o que realmente aconteceu todos aqueles anos atrás, acho que devo a você a verdade sobre o incidente. Afinal, você estava lá. Não sei o quanto se lembra, então vou começar do começo. Você se lembra de como nos conhecemos? Minha mãe, uma escandalosa mãe solteira nos anos 50, morava com minha avó em Chris River. Foi lá que te conheci, lembra? Você estava tentando pescar usando um graveto e um dos brincos da sua mãe. Eu te ajudei a cavar minhocas. Não pegamos nenhum peixe, mas rapidamente nos tornamos melhores amigos. Estávamos juntos todos os dias, fosse nas férias ou na escola. Adam e Brian, sempre aprontando alguma coisa. Nossos pais se tornaram amigos. Eu adorava viver em Chris River, com todas aquelas fazendas e toda aquela vida selvagem. Mas então minha mãe conheceu Richard e nos mudamos para a cidade. Olhando para trás, nem era tão longe assim, mas quando criança, parecia o outro lado do planeta. Senti muito sua falta no começo, mas logo fiz novos amigos e sinto muito em admitir isso. Comecei a esquecer você um pouco. As coisas estavam melhorando para mim até que minha mãe me chamou para conversar um dia e me contou sobre sua doença. Eu senti pena de você, Brian. Quando ela se ofereceu para me levar a Chris River para pedir doce no Halloween alguns dias depois, aceitei imediatamente. Brian e Adam juntos novamente. Ela tentou me preparar para seu estado, mas nada me preparou para te ver daquele jeito. Você estava dormindo quando entrei no quarto, e quando tentei te acordar, sua mãe me impediu. Lembro-me de ficar chocado quando me disseram que você não poderia sair para pedir doces. Fiquei furioso porque ninguém havia me contado que eu iria sozinho. Eu tinha me esforçado tanto na minha fantasia de vampiro e agora você nem poderia vê-la. Então minha mãe disse que também não iria me levar para os bairros residenciais. Eu teria que ir de fazenda em fazenda, recolhendo pequenos punhados de doce a cada quilômetro. Ao sair, prometi que lhe daria metade dos meus doces. Eu pediria doces com mais empenho do que jamais havia pedido antes. Minha mãe me deu uma fronha e disse para eu voltar até as 8 da noite. Então me soltou no mundo enquanto o sol desaparecia no horizonte. Ela ficou conversando com a vovó na cozinha, e as duas acenaram pela janela enquanto eu seguia pela estrada de terra. Primeiro fui à casa dos MacArthur, depois dos Jacksons e depois do Wintens. As 3 visitas levaram mais de 1 hora, e no final fiquei frustrada ao olhar para minha sacola e ver apenas um pequeno punhado de balas. Não era o suficiente para divergir, não na nossa cidade. Depois fui aos Nanfelt, e depois aos McBride. Cheguei a seguir em direção à casa do Tilford, mas vi que a luz da varanda estava apagada e voltei antes de avançar muito pela estrada deles. Olhei para o meu relógio do Pernalonga e segurei as lágrimas quando percebi que só tinha tempo para mais uma casa. Conferi novamente o conteúdo da minha fronha e soltei o primeiro palavrão de verdade da minha vida. Ainda não era o suficiente para dividir. Eu sabia que a próxima decisão era crucial. Depois de pensar por alguns minutos preciosos, decidi que minha última parada seria na casa dos Young. Eu me lembrava de que eles tinham uma boa condição financeira e um bebê recém-nascido, então certamente estaria em casa distribuindo doces. Caminhei pela estrada Wadget por cerca de 800 metros até avistar a enorme casa branca deles.
Havia decorações no quintal e luzes na varanda brilhando intensamente para receber as crianças. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Corri o restante do caminho em tempo recorde. Passei apenas por uma outra família voltando da coleta de doces. Suas sacolas estavam cheias e seus rostos manchados de chocolate. Esperei que eles tivessem encontrado sua fortuna na casa do Yong. Toquei a campainha e fiquei pulando de um pé para o outro, mal conseguindo conter minha empolgação. Ouvi passos lá dentro e esperei a porta abrir. 10 segundos, 15, 20... Mas ninguém abriu. Toquei a campainha novamente e dessa vez vi alguém espiar pela janela de estar. Acenei e sorri porque sabia que tinham me visto. Mais 30 segundos se passaram e meu sorriso começou a desaparecer. Bati a porta, mas não ouvi, nem vi mais nada. Então as luzes da varanda se apagaram. Lembro-me de ficar parado, em choque, por vários minutos. Será que haviam dado o resto dos doces para a família que eu tinha visto na estrada? Será que realmente não tinham nada para mim? Fiquei arrasado. Não havia tempo para ir em outra casa. Você não deve deixar as luzes da varanda acesas se você não vai distribuir doce. Todo mundo sabe disso. Fiquei irracional e furioso, e naquele estado frenético, fiz algo que me assombra há 60 anos. Esse foi o incidente. Peguei uma das abóboras iluminadas do Yong e arremessei o mais longe que pude para dentro do milharal. Com meus fracos braços de 8 anos, ela não foi muito longe. Vi a abóbora se despedaçar ao atingir o chão, espalhando polpas e sementes, enquanto a pequena vela rolava sobre o solo coberto de folha seca e palha de milho. Tudo deu errado muito rápido. Corri para dentro do milharal e tentei apagar o fogo com minha capa. Consegui, mas queimei feio o pulso. Então, de repente, as brasas reacenderam uma pilha próxima de folhas secas e o fogo começou a subir pelos pés de milho. Tenho vergonha de admitir que entrei em pânico e fugi. Lembro-me de pegar minha sacola de doces na varanda enquanto corria. Fugi da casa do Yong, segurando meu pulso vermelho em carne viva, chorando por causa da dor. Olhei para trás várias vezes para ver se havia fumaça, mas era difícil distinguir qualquer coisa no céu que escurecia rapidamente. Quanto mais eu me afastava, melhor eu ficava em convencer a mim mesmo de que havia exagerado. O fogo era tão pequeno, certamente o Sr. Yong já teria o visto e apagado. Se ainda estivesse queimando, eu ouviria caminhões de bombeiro, não ouviria? O ar estaria mais quente, não estaria? Mas a noite estava silenciosa e fria. Não dividi meus doces com você naquela noite. Quando cheguei à casa da vovó, implorei para minha mãe irmos embora. Disse que não estava me sentindo bem e que talvez tivesse pegado sua doença. Ela tocou minha testa, despediu-se da minha avó e me levou para o velho Datsun azul dela. Chorei alto e de forma exagerada durante todo o caminho, tentando convencê-la de que precisávamos voltar para casa imediatamente. Enquanto ela acelerava pela estrada estadual em direção à rodovia, arrisquei um olhar pela janela traseira. Ao longo de todo o horizonte, acima das árvores, a escuridão da noite havia adquirido um tom alaranjado, quase imperceptível. Eu sabia o que era, e estava apavorado. Pouco antes de começar a duvidar de mim mesma, pensei ter visto uma única língua de fogo subir ao céu e desaparecer tão rapidamente quanto surgiu. Meu estômago afundou. Afundei no banco, encolhi-me como uma bola e chorei enquanto as lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Minha mãe ficou tão preocupada que me levou direto ao hospital. Richard nos encontrou lá e também ficou alarmado com meu estado de pânico e histeria. Eu tremia e chorava incontrolavelmente, incapaz de pronunciar uma única palavra compreensível. O médico ficou tão preocupado com a minha condição que decidiu me manter internado durante a noite para observação. Foi quando acordei na manhã seguinte que ouvi pela primeira vez sobre a dimensão do incêndio. Minha mãe e Richard dormiam em cadeiras desconfortáveis ao lado da minha cama branca e fria, e eu podia ouvir as enfermeiras conversando logo ao lado de fora do quarto. É terrível! Estávamos preparados para receber as vítimas resgatadas, mas são tão poucas. Sim, uma tragédia. Em quantos mortos estamos agora? 18. E ainda muitas pessoas desaparecidas. Meu Deus, horrível. E os bombeiros ainda estão tentando controlar as chamas. O fogo já se espalhou para além de Chris River. Foi uma estação muito seca. Eles sabem como começou? Não ouvi dizer, mas sei que descobriram onde começou. Uma família tão jovem. Todos morreram? Sim, e tantos outros também. Pare, Robin. Acho que vou chorar. Escondi a cabeça sob as cobertas e chorei sozinho. Em breve, minha mãe acordaria e descobriria o que havia acontecido em Crazy River. A vovó estava bem? E você? Minha mãe saberia que fui eu. Ela tinha visto a queimadura no meu pulso. Eu sabia que tinha. Não deixei o médico examiná-la, mas minha mãe tinha visto. Em algum momento, voltei a dormir e fui acordado por Richard, que carregava uma expressão solene.
Minha mãe não estava mais lá, e ele não quis me dizer onde tinha ido, apenas balançou a cabeça tristemente. Chamou uma médica para me examinar. Depois da avaliação, recebi alta. No caminho para casa, Richard me contou que havia ocorrido um incêndio em Chris River e que minha doença, fosse lá o que tivesse sido, talvez tivesse salvado minha vida e da minha mãe. Então ele me abraçou. Minha mãe estava sentada à mesa da cozinha quando chegamos. Ela tocou minha testa, conversou baixinho com Richard e depois me chamou para sentar. Com a voz baixa, contou que minha avó havia morrido em um incêndio florestal que se espalhou rapidamente durante a noite e consumiu Chris River. Perguntei sobre você. Acho que eu amava você mais do que amava minha avó. Lembro-me de esperar que viessem me levar embora da minha mãe. Eu tinha um medo terrível de ser preso, mas ninguém veio. Os adultos cochichavam que o adolescente fantasiado de bruxa era o culpado pelo incêndio. Uma testemunha havia visto alguém correndo da casa dos Young por volta das 8 da noite. Mas eu não era uma bruxa. Eu era um vampiro sem capa. Como você pode imaginar, nunca encontraram a bruxa. Minha mãe parou de mencionar minha avó na minha frente, e meu pulso cicatrizou mal. Eu nunca me perdoei, embora tenha tentado esquecer o incêndio da minha participação nele. Então, está vendo, Brian? Fui eu quem matou 22 pessoas naquela noite. É bom finalmente te contar isso depois de tantos anos. Obrigada por ter sido paciente. 6 décadas é muito tempo para esperar pela verdade. Mamãe está morta há 15 anos, como você sabe. Ela levou meu segredo para o túmulo. Também trouxe isso para você. Os doces que prometi naquela noite de 63. Esses chicletes terão que servir, já que perdi os doces daquele Halloween há muito tempo. Desculpe por você não poder comê-los, mas espero que aceite o gesto. E claro, também trouxe essa abóbora iluminada, como faço todos os anos que venho te visitar. Espero que agora isso não pareça de mau gosto, mas é a nossa tradição e eu não consegui abandoná-la. Não encontrei uma vela elétrica esse ano, então acendi uma de verdade. Eu ficaria preocupado com toda essa grama ao redor, mas felizmente choveu essa manhã, e ela não vai ficar acesa por muito tempo. Droga, Brian. Gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Gostaria que você não tivesse pegado catapora naquele Halloween. Gostaria de nunca ter ido à casa dos Young. Gostaria de poder te ver todos os anos do seu aniversário, em vez de no aniversário da sua morte. Desculpe, preciso ir agora. Vou participar, junto com Holly, de uma vigília à luz de velas em Chris River para homenagear as vítimas do incêndio. O pai dela morreu combatendo fogo. Eu vou quase todos os anos depois de visitar você. Espero que algum dia consiga me perdoar. Agora que contei a verdade, provavelmente não voltarei mais aqui. Sinto muito, Brian. Eu te amava como um irmão. Espero poder te ver um dia novamente, se você me aceitar. E onde quer que você esteja, Brian, feliz Halloween. É uma creepypasta que não dá medo exatamente, mas te deixa imaginando como o caráter dessa criança foi construído a partir disso. Até porque quando a gente é criança, as nossas prioridades são muito diferentes, né? A gente tem muito mais medo de tomar bronca do que de qualquer outra coisa. É uma creepypasta triste, né? Mas eu gosto bastante dela, eu gostei bastante dela e espero que vocês tenham gostado também.